Eu gostaria de convidá-los a abrirem comigo no texto bíblico de Mateus, capítulo 12, de 38 ao verso 45. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Amém. Eu gostaria de falar nessa manhã sobre o esvaziamento de uma geração. Vamos repetir essa frase? O esvaziamento de uma geração. É disso que Jesus está falando. E há 3 coisas que eu gostaria de enfatizar nessa passagem bíblica. Primeiro, nós precisamos aqui identificar o público. Nós temos que identificar qual é o público-alvo, de quem que o Senhor está falando, para quem Ele está dirigindo essa mensagem. É importante que a gente identifique. Porque Ele compartilha aqui nesse momento dá um exemplo de que o espírito maligno, havendo saído de um homem, ok, esse homem está livre então da influência ou da opressão daquele espírito maligno. Mas depois passa um tempo e essa pessoa deixa a sua casa desocupada. Ele não se apropria desse benefício da libertação e negligentemente vai deixando os espaços vazios do seu pensamento, da sua alma, do seu espírito. Então esse espírito que sai, vai por caminhos áridos, até que ele pensa: vou visitar aquela casa de onde eu saí. E quando ele volta, ele encontra essa casa vazia, varrida e ornamentada. E então, ele encontrando aquele espaço, aquela brecha, ou aquele caminho livre, ele volta e diz o seguinte: não voltarei sozinho, vou levar outros sete, de maneira que o último estado deste homem se torna pior do que o primeiro. Mas, amados, a despeito desse exemplo que Jesus dá, falando de um homem que é liberto e depois ele passa a ser de novo possuído, na verdade, Jesus não está se referindo necessariamente a uma pessoa, mas a uma coletividade, mas a uma geração. Verifica que ele conclui essa passagem dizendo: assim acontecerá a essa geração. Então veja, não é de uma pessoa, mas é de uma coletividade, mas é de um grupo. E o que Jesus tem em mente? Tem em mente o seguinte, que no momento em que Jesus está presente naquele lugar, está presente em Jerusalém, está presente em Samaria, está presente na Galileia, em que alguns são libertos, não toda a sociedade é liberta, mas alguns são libertos. Ainda que apenas alguns sejam libertos, mas o testemunho é nacional. Mesmo quem não fora libertado daquelas cadeias, é indesculpável, porque não se pode dizer que ele não sabia. Não se pode dizer que não se ouviu o testemunho de um paralítico que saltou, de um cego que viu, de um coxo que andou,
Não se pode negar um testemunho público de que ali o reino de Deus se manifestou de uma forma viva e de uma forma notória, de tal forma que a coletividade, ainda que individualmente as pessoas não tenham sido libertadas dos demônios, mas aquela geração foi livre de uma opressão demoníaca, pelo menos naquele território, ou pelo menos por aqueles dias, porque houve-se um testemunho de que Jesus passou por ali, ou de que uma igreja foi estabelecida ali, tornando então aquela coletividade indesculpável. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: olha, atente bem, ó geração, porque vocês viram a multiplicação dos pães, porque vocês me viram pregando o evangelho, porque vocês ouviram que um cego viu, que um surdo ouviu, que um mudo falou, e a despeito de terem sido testemunhas de tão grande avivamento, vocês não se arrependeram. E por isso, ainda que esse espírito demoníaco tenha sido afastado da região por causa do evangelho que se manifestou e por causa do reino de Deus que foi demonstrado de uma forma viva, a despeito disso, por não crerem, vocês não passam para os filhos, vocês não passam para os netos, e há de chegar então um tempo em que todos vão se esquecer de que por aqui passou um Jesus, de que por aqui se abriu uma igreja, de que por aqui um cego viu, um surdo ouviu, um mudo falou. Então é disso que Jesus está dizendo. E então, ainda que essa opressão demoníaca tenha sido afastada por conta da presença de Jesus, mas essa geração, que embora tendo visto tudo isso, não se arrependeu e deixou a casa vazia, deixou a mente novamente aberta, e então vem num outro período, vem então numa outra ocasião, 7 espíritos piores do que os primeiros que estavam atuando. Então ele está falando de um povo, ele está falando de uma geração, ele está falando de uma localidade. Então vem 7 piores do que o primeiro estado. E o estado, então, dessa geração se torna um estado mais corrupto, mais imoral, mais incrédulo, de tal maneira que acaba não havendo nem lembrança do avivamento que já se processou num determinado período. E se a gente, então, perceber que isso aconteceu nos dias de Jesus, gente, para um pouquinho para pensar o que foram esses dias de Jesus. 3 anos e meio de pleno avivamento, 3 anos e meio de evangelho, de pães multiplicados, de peixes pescados de uma forma sobrenatural. Avivamento, avivamento. E aquela geração que estava no limiar de um grande despertar, em pouco tempo depois se fechou para o evangelho, de tal maneira que as trevas vieram, Jerusalém é destruída, o templo é saqueado e destruído, formando então um cenário caótico nas gerações posteriores. Porque os 7 espíritos que vieram sobre aquela localidade, espíritos de incredulidade, espíritos de violência, espírito de apatia, vêm com uma força descomunal, porque naqueles dias se rejeitou o evangelho. E se a gente fica pensando, por exemplo, nos avivamentos na Europa, naquilo que já aconteceu em Londres, naquilo que já aconteceu no Reino Unido, de homens, de avivalistas, de homens que pregavam e as pessoas se convertiam nas ruas, nas escolas, nas praças. Houve um avivamento e houve um testemunho público de que o Espírito de Deus está interessado naquela geração. Sabe o que aconteceu com a Europa depois? Esqueceu-se dos avivalistas, esqueceu-se da pregação, esqueceu-se do evangelho, e as grandes catedrais que antigamente não cabiam de gente que vinham para ouvir os pregadores, hoje no máximo reúne 20, 30 pessoas, e no lugar, o que se estabeleceu? O islamismo. Olha para o islamismo na Europa, olha para estes lugares.
em que, num determinado tempo de avivamento, houve uma ação para se expulsar o espírito da religiosidade, da apatia, da indiferença, do ocultismo. As portas do reino estavam abertas, mas se cumpriu aquilo que Jesus disse, que assim acontecerá a essa geração, porque esses espíritos, embora sendo expulsos num determinado momento, mas depois eles voltam e encontram a casa vazia. Vazia do quê? Vazia de espiritualidade, vazia de Deus, vazia de culto doméstico, vazia de oração, vazia de palavra, vazia de testemunho, mente desocupada, mente aberta para tudo quanto é coisa, menos para as coisas de Deus. E então voltam, vêm 7 espíritos piores do que o primeiro, e o último estado se torna pior do que o primeiro. Então olha para a Europa hoje. Olha para determinados lugares que foram palco de grande avivamento. Mas olha hoje como estão em cumprimento do que a Bíblia diz. Então, identificar o público é interessante, porque senão a gente fica pensando o seguinte, que o texto está apenas dizendo aquele que se tornou crente, evangélico, que recebeu a palavra, o Espírito, e depois dá uma esfriada, aí volta 7 espíritos, e a gente fica pensando só numa pessoa, esquece da coletividade, daquilo que pode acontecer num contexto maior. Embora também possa se aplicar ao indivíduo. Mas Jesus está falando a uma geração. Então precisamos identificar o público. Mas a segunda coisa que eu gostaria de compartilhar aqui é que nós devemos compreender esses processos de esvaziamento. Porque qual é o problema que atraiu a presença desses espíritos? O esvaziar-se de uma experiência primeira. O esvaziar-se. Eu não sei se todos sabem, mas há uma corrente filosófica chamada niilismo, que é uma doutrina filosófica que indica um pessimismo e ceticismo extremos perante qualquer situação ou realidade possível. Consiste na negação de todos os princípios religiosos, políticos e sociais. Este conceito teve origem na palavra em latim nihil, que significa nada. Por isso nega valores religiosos, valores políticos, valores culturais, sociais, ou seja, é o nada, o sentido é nada. Interessante como isso vai se desenvolvendo ao longo da história. Este conceito foi abordado mais tarde por Nietzsche, que o descreveu como falta de convicção em que se encontra o ser humano após a desvalorização de qualquer crença. Isso é a parte principal do que eu quero dizer. Diga, o niilismo pode ser definido como falta de convicção em que se encontra o ser humano após a desvalorização de qualquer crença. Estão percebendo? Que é um nada. Desvaloriza-se qualquer crença. Seja ela política, seja ela religiosa, seja ela social. O que isso tem a ver comigo e tem a ver com você? Porque o que atrai a presença dos demônios, citados por Jesus, é justamente um esvaziamento. É quando a gente vai para o nada. Por quê? Porque a gente já não acredita em nada. Quando a gente não acredita mais na política, quando a gente não acredita mais na religião, quando a gente não acredita mais no ser humano, quando a gente não acredita mais nas questões sociais, quando a gente não acredita, quando a gente perde o senso de valor. O niilismo, ele pode se manifestar em algumas áreas. Por exemplo, o niilismo moral, ou niilismo ético, consiste em um ponto de vista em que nenhuma ação pode ser considerada moral ou imoral.
Diga, niilismo moral. O que isso quer dizer? Quando nenhuma ação pode ser considerada moral ou imoral. O que isso tem a ver comigo e com você? Tudo a ver. Porque no dia 26 de setembro, agora de 2017, um homem ficou nu no Museu de Arte Moderna, o MAM. Ficou nu. Uma criança de 4 anos podia tocar no pé, podia olhar para aquele corpo. Muita gente se chocou, muita gente se escandalizou. Mas o que está por detrás dessa mentalidade que permite isso? O vazio moral. Nenhuma ação pode ser considerada ou moral ou imoral, então eu posso fazer. E as pessoas que a princípio começam a se chocar, puxa, uma criança tocou no homem nu, isso era inadmissível, talvez para o meu pai, para o meu avô, para o meu bisavô, mas a gente já começa a pensar, mas afinal de contas, o que tem de mais? E aí começa a vir um bombardeio das correntes filosóficas que começa a dizer, escuta, por que não? E você começa a pensar, por que não? E de repente a gente vai entrando num vazio moral, onde, na verdade, nenhum ato precisa ser considerado ou moral ou imoral, depende do ponto de vista. E a sociedade então começa, e mesmo nós, e eu fico pensando de verdade, onde nós estamos? Se de fato nós estamos no Evangelho, ou se não há um pouquinho de vazio em nós, em algum sentido. Onde nós gostamos de uma vertente religiosa, nos interessamos, ouvimos a palavra, mas há um pouquinho dentro de nós de, talvez, esse vazio moral. E vamos um pouquinho mais. O niilismo existencial significa que a existência do ser humano não tem qualquer sentido ou finalidade, e por isso o homem não deve procurar um sentido ou um propósito para a sua existência. De repente ele começa a pensar, gente, realmente a nossa vida não tem sentido, não está indo para lugar nenhum, qualquer coisa que eu venha fazer não tem sentido. Aí de repente entra uma baleia azul na nossa vida. E já saiu, já acabou a moda da baleia azul. Mas para o adolescente que começa a se ver no meio das suas decepções, no meio das suas dúvidas, é gente que zomba, ele não consegue nada, não consegue ser aprovado na escola, não consegue interagir com os colegas, aí ele começa a pensar, na verdade, a minha vida não tem sentido, não há propósito para a minha vida, tudo é sem graça. Não há sentido para a minha existência. Por que buscar algum motivo se não há nenhum motivo para isso? Aí entra uma baleia azul, e não precisa, baleia azul, para quem não sabe, foi um movimento que foi forte até pouquíssimo tempo atrás, onde os adolescentes pela internet começavam a se ferir com gilete e com não sei o quê, e cumpriam tarefas e missões, que culminasse aonde? No suicídio. Porque ele já havia entendido o seguinte, que a minha vida não tem sentido. Eu entrei num vazio existencial, onde nada tem sentido. Isto não é somente, a vítima não foi somente o adolescente ou o jovem, foi a linguagem que se achou para pegar os adolescentes e jovens. Mas quantos homens passam a vida inteira num determinado lugar, longe da família, enchendo a cara, bebendo e bebendo e bebendo, porque a vida não tem sentido. Estão entendendo por que eu estou falando do vazio? Porque a gente vai perdendo o sentido, a casa vai ficando vazia, os pensamentos começam a ficar vazios, o último estado se torna pior do que o primeiro, porque a casa está vazia, varrida e ornamentada. Não está ocupada pelo que devia.
Vamos pensar no niilismo político. Tem como fundamento que a destruição de todas as forças políticas, religiosas e sociais são essenciais para um futuro melhor. Ou seja, vamos destruir as forças políticas, as forças religiosas e as forças sociais, para que então a gente possa vislumbrar um futuro melhor. E aí a gente vai para o campo político. Perceba que nas últimas eleições no Brasil, como cresceu o número de votos em branco e nulo. Por quê? Porque a gente vai entrando num vazio onde a gente não acredita mais em ninguém. Só que perceba o que está por detrás dessa ideologia. Você vai se omitindo, você vai se ausentando, você vai aceitando o vazio. E você vai aceitando, porque pode deixar que eu, que sou do mal, vou preencher esse espaço vazio. É isso que vai acontecendo. A gente se desanima de tudo, não quer mais ouvir sobre política, não quer mais conhecer sobre nada, acha que todo mundo é igual, que todo mundo é farinha do mesmo saco. O que vai acontecendo? A gente vai desistindo, a gente vai recuando, e em contrapartida, os poderes das trevas, que não são bobo nem nada, vão ocupando os espaços vazios que nós deixamos. E o último estado de uma nação se torna pior do que o primeiro. Olha para a Venezuela. E se estamos falando de niilismo político, niilismo religioso. Vamos destruir a religião. E aí, num determinado momento, a gente vê tanta coisa na televisão, a gente se decepciona com tanta coisa. Há alguns segmentos religiosos que mostram uma cara para a sociedade, e a sociedade vai, gente, se evangelho é isso, eu prefiro morrer ateu. Porque prefiro morrer ateu do que entrar por essa vertente que só fala de dinheiro, que só fala de poder, que só fala de conquista, mas não tem nada de pureza, não tem nada de evangelho, não tem nada de transformação real, a não ser a exposição pública de um endemoniado para ganhar ibope, para ganhar mais adeptos para a religião. E a sociedade vai vendo e vai entrando num vazio religioso, não acreditando mais em nada, não acreditando mais na religião. Porque eles acabam achando que ser evangélico é aquilo que passa na televisão, e não conhecem um outro lado, que talvez não esteja na televisão, mas esteja de fato transformando a vida das pessoas. Mas qual é a ideia? É fazer com que uma geração entre num vazio, justamente para destruir os fundamentos, sejam eles sociais, sejam eles políticos e sejam eles religiosos. Vamos pensar numa outra coisa. Vamos pensar no Porta dos Fundos. Na internet com milhares e milhares de visualização. Alguns muito engraçados, e não quero ser hipócrita aqui de dizer que nunca assisti e que nunca ri com os meus filhos vendo alguns programinhas de 3 minutos, 2 minutos, 4 minutos, alguns muito engraçados, até você perceber uma ideologia. Até você se dar conta que por detrás zombam de tudo. Zombam dos católicos, zombam dos evangélicos, zombam de qualquer expressão de fé, zomba de qualquer expressão política, zomba de qualquer expressão social. E por detrás você vai percebendo uma ideologia. É uma ideologia para quê? Por meio do riso, por meio da graça, por meio da brincadeira, por meio de uma falsa intelectualidade. Vamos jogar essa grande multidão. Pode ser que 3.000 não curtam, mas enquanto 3.000 não estão curtindo, tem lá 1 milhão que está curtindo. Estou longe dos números reais, tanto para menos quanto para mais, porque não percebi ainda isso. Mas pode perceber que o número de adeptos e o número dos que curtem é muito maior do que o dos que não curtem. E ou seja, vai se disseminando no meio da sociedade o seguinte: olha, tudo é balela.
A religião é balela, tudo é motivo de piada. Aliás, até ouvi um pastor renomado no Brasil dizendo, olha, eles brincam com a gente, eles fazem piada da gente, porque a gente é uma piada. Mas eu discordo dele, nós não somos uma piada. Talvez aquilo que se procure passar nos meios de comunicação, esse estereótipo de que nós somos motivo de chacota, talvez sim, mas na essência, o Evangelho não é motivo de piada. Mas o que se quer com isso? Vamos banalizar. Vamos banalizar a religião. Vamos banalizar os políticos. Vamos banalizar a sociedade. Vamos banalizar o casamento. Aí você vai verificar ali, mesmo no Porta dos Fundos, as vertentes. Não, agora é hora de atacar a família. Então vamos introduzir aqui, quanto mais cenas de homossexualidade, quanto mais cenas de pai e filho separado, quanto mais cena, seja ela religiosa, mas agora no caso de família, ou seja, vamos banalizar tudo. Vamos trabalhar para gerar uma sociedade vazia. Vazia de fundamentos, vazia de família, vazia de religião, vazia de política. Vamos esvaziar, vamos procurar fazer com que todo mundo, ou pelo menos a grande maioria, cada vez mais, acredite menos em todas as coisas. Até porque, lembre-se, que o niilismo é uma falta de convicção através da desvalorização de qualquer crença. Então vamos fazer piada de tudo, para que quando o jovem de repente chegar na faculdade ou na escola e dizer, eu sou um cristão, o colega possa ouvir a cena do Porta dos Fundos e dizer o seguinte, você é um cristão? Quer dizer, isso sempre teve, né? Isso sempre teve, não é novidade. Mas vamos banalizar o máximo. Vamos jogar todo mundo num vazio. Vamos pregar que Deus morreu. Vamos pregar que Deus morreu e por isso ninguém será responsabilizado das práticas boas ou más, até porque Deus não existe. É claro que eu estou pregando para pessoas que não creem em nada disso, que creem em Deus. Mas como eu disse no começo da ministração, de que esse esvaziamento não diz respeito apenas a uma única pessoa, mas a uma sociedade, e nós estamos inseridos numa sociedade, então o único remédio para esta sociedade sou eu e você. Por isso que eu estou pregando isso para você. Antes que eu e você caiamos também nesse desânimo, de tal maneira que a gente também deponha as armas e desanime e diga o seguinte, olha, pode fazer com o Brasil o que quiser, pode assumir o governo quem quiser, porque eu já não me importo. Eu já não me importo com isso. É lutar, é remar contra a maré. Mas, meu amado, eu queria dizer uma coisa para você, talvez o mesmo que Mardoqueu falou para Esther. Não penses que pelo fato de você estar na posição em que você está, rainha, que esse mal não possa vir contra você, ou te sobrevir. Se você se calar, o livramento virá de outras partes. Mas quem sabe não foi para este tempo que você foi colocado no lugar onde você está. Quem sabe se não foi para este tempo de esvaziamento dos valores morais da sociedade
que você não foi colocado lá naquele posto de saúde, que você não foi colocado como professor naquela escola, que você foi colocado como líder de célula nesse condomínio, que você foi colocado como um vereador, que você foi colocado como um pastor, que você foi colocado como um prefeito, que você foi colocado como uma dona de casa, mas que tem uma influência para com as vizinhas, para com as amigas. Quem sabe não foi para este tempo de esvaziamento coletivo, de esvaziamento de uma geração que está sendo bombardeada de todas as formas e de todos os lados. Quem sabe se não foi para este tempo que você não foi colocado nessa posição. Aí quando Esther ouviu essa palavra de Mardoqueu, ela se despertou e falou: vamos jejuar. Aí colocou o pessoal em jejum e oração, e aí vamos fazer, vamos nos posicionar, vamos entender, vamos conhecer, vamos fazer algumas coisas que o texto ainda vai nos ensinar que precisamos fazer. Mas primeiro você precisa se conscientizar de que é disso que Jesus está falando. O último estado, ele está dizendo, essa geração, assim acontecerá a esta geração perversa. Que geração perversa? A geração que começa dizendo, mostra-nos um sinal. Jesus fica tão indignado com isso. Como é que fariseus e fariseus e doutores da lei pedem para Jesus, mostra-nos um sinal. Pelo amor de Deus, olha a multiplicação dos pães, olha o cego que viu, olha tantas curas, que é mais sinal do que isso? Mas estavam cegos. Mas é diferente nos dias de hoje? Não. Porque tem gente ainda pedindo sinal, com tanta manifestação do Evangelho em todas as partes. E ainda tem gente que não consegue ver Deus. Amém, queridos? Mas eu queria trazer aqui dentro dessa passagem o que eu entendo que possa ser uma saída para a gente. São 4 coisas breves. Primeiro, que essa libertação a que o homem foi submetida no exemplo bíblico, não seja apenas testemunhal, mas seja experimental. Diga, que a libertação não seja meramente testemunhal, mas experimental. Quero que você entenda o seguinte, que o que eu expliquei agora há pouco, no começo, ainda que Jesus tenha usado um homem, mas ele está falando a uma geração. Essa geração é indesculpável, por quê? Porque essa geração viu alguém sendo curado, viu alguém sendo liberto. Essa geração assistiu, percebeu que o reino de Deus se manifestou na vida de alguém, pelo menos. Portanto, essa geração é indesculpável. Mas a primeira coisa que você precisa ser é não apenas testemunha de algo que aconteceu com alguém ou numa determinada região, que você seja a pessoa que tenha passado por essa libertação. Que você seja a pessoa que tenha recebido na sua vida, na sua consciência, no seu coração. Não é o testemunho da mãe, nem do pai, nem do amigo. É alguma coisa pessoal. Que você seja essa pessoa. Que você seja esse homem. Que você seja essa pessoa. Essa mulher que experimentou o Evangelho, não porque apenas viu acontecendo na sua geração. Mais do que isso. Que você possa experimentar o Evangelho na sua vida. E porque quando esse Evangelho se manifesta na sua vida, não há nada mais forte do que um testemunho pessoal. Eu era cego e agora vejo. Eu estava preso nas drogas, mas agora eu sei o que é o poder da libertação na minha vida. Amém?
Então que essa libertação não seja apenas algo que você tenha visto na vida de alguém ou de uma região, mas seja uma experiência pessoal sua. E uma vez liberto, em segundo lugar, que você aprofunde suas convicções, em vez de se esvaziar delas. Pode ser uma frase muito simples, mas ela pode estar muito presente, tanto no aspecto negativo quanto positivo na sua vida. Eu sempre procuro me autoanalisar nesse sentido. Será que eu sou mais crente hoje do que já fui em outros períodos da minha vida? Sempre procuro pegar alguma coisa antiga, pegar uma Bíblia antiga. Esses dias peguei uma Bíblia que nem capa mais tem, 1990 e pouco, em que eu fiz um programa de leitura da Bíblia para 40 dias. Ler 10 capítulos de manhã, 10 capítulos à tarde e 10 capítulos à noite. Em 40 dias você lê a Bíblia. E eu fiz um programa. E na hora que eu peguei essa Bíblia e fui olhar e fui rever o que eu tinha anotado, o que eu tinha colocado ali, eu parei um pouco para pensar, Deus, que eu não me distancie ou que eu não me esvazie do fervor que eu tinha nessa época. O que me levou a fazer esse programa de leitura da Bíblia em 40 dias? O que me levou a amar a Bíblia da forma como eu amava? Senhor, que eu não me esvazie da motivação que já queimou de uma forma tão forte no meu coração em outras épocas. E então é uma oportunidade que você tem de não se esvaziar, mas de se renovar e de se encher de novo. E você precisa buscar isso. E toda vez que você começar a perceber que está se esvaziando de alguma coisa, se esvaziando de algum valor, olha para sua família e começa a pensar, puxa, eu já te amei mais. Olha para sua esposa, já te amei mais. Olha para os seus filhos, já fui mais, já interagi mais. E toda vez que você começa a perceber que vai se esvaziando dos valores que um dia foram tão fortes na sua vida, que seja uma oportunidade de você se renovar. Amém? Então que você aprofunde as suas convicções, em vez de se esvaziar delas. Quais são as suas convicções? Aprofunde. Permita que as suas convicções criem raízes fortes. Se aprofundem. Porque isso vai gerar um fruto tremendo para um tempo de necessidade. Para um tempo de grande vazio. E as pessoas vão começar a buscar árvores. Seja você uma figueira, porque no tempo de fome as pessoas vão se refugiar à sombra das figueiras, e que você tenha fruto para dar no meio de uma geração perdida, politicamente falando, perdida no aspecto religioso, no meio de uma geração perdida no que diz respeito aos valores de família. Que você aprofunde as suas convicções, se torne uma árvore frondosa e frutífera, para que na hora da grande fome, ou da grande escassez, e uma hora que já chegou, e há de se aprofundar, mas já chegou esse tempo, que eu possa ser uma árvore frutífera e você também. Então aprofunde, não seja morno, não seja sal insípido, não seja você uma pessoa vazia de mente, de propósito e de convicções, porque senão você não terá fruto para dar ou para transmitir, nem sal para salgar, nem para transformar, nem para regenerar. Não haverá isso na sua vida nem na minha. Então aprofunde convicções, em vez de se esvaziar delas. Terceiro lugar, que você possa discernir, que você possa perceber qualquer movimento, por mais sutil que seja, de banalização da sua fé e das suas convicções. Qualquer coisa que possa perceber no âmbito externo, e que você vê que está vindo, seja pela mídia, seja pelo jornalismo, seja qual for a espécie de mídia, seja qual for a espécie de informação, seja por meio de porta dos fundos ou de qualquer outro meio, mas que procure
militar para te esvaziar das suas convicções. Esses movimentos, eles podem ser externos, mas eles podem também ser internos. De tanto você ver e ouvir e ser bombardeado por tudo isso dentro de você, você já não dá mais tanto valor ao que já foi tão valioso no tempo passado. Por exemplo, comunhão. Por exemplo, igreja. Por exemplo, cultos. Por exemplo, vida entre irmãos. Por exemplo, vida ativa, servindo, ministerialmente falando. No passado você era de raízes profundas, engajado, envolvido, mas aí depois as decepções vêm, os entraves relacionais começam a se manifestar, e você vai se afastando, e se afasta, e entra num vazio religioso também. Já não serve mais a Deus como você já serviu em outros tempos. Amém? Mas em último lugar, você percebe que a casa estava vazia, varrida, mas ela estava ornamentada. Por exemplo, quando você tira um móvel importante, para não deixar a casa vazia, você faz o quê? Não, você coloca outra coisa no lugar. Eu acredito que é mais ou menos disso que Jesus está falando. A casa é vazia, varrida, mas ela é ornamentada. Colocou-se no lugar daquilo que era importante, alguma outra coisa. Mas aquilo que foi colocado, não foi colocado porque realmente era importante, mas foi apenas para ocupar o lugar, para que de alguma forma, na minha mente, eu possa me contentar com aquele novo cenário que eu encontro na minha casa. E na prática é o seguinte: eu vou substituir o culto por uma caminhada. E então quando eu caminho, por mais que eu caminhe, não, eu estou orando enquanto eu caminho. Peraí, mas era o dia que era a hora que você tinha que estar no culto. Não, mas em troca, eu ornamentei esse lado da minha vida e coloquei uma outra coisa. Mas aquilo que eu coloquei não é tão importante. Mas pelo menos satisfaz a minha consciência. Alivia aquele senso de vazio que o culto deixou. Que a ausência do culto deixou. Então eu coloco alguma coisa no lugar. E a gente está sempre ornamentando a nossa vida. A gente ornamenta com trabalho. A gente ornamenta ganhando dinheiro. A gente ornamenta fazendo amigos. Tudo isso poderia ocupar a sua vida num determinado momento. Mas não no lugar daquilo que é o mais importante. Não no lugar daquilo que de alguma forma não poderia ter saído. Fundamentos que deveriam nortear a sua vida. Móveis que nunca poderiam ter sido substituídos. Estruturas fundamentais que jamais poderiam ser substituídas por coisa alguma. Olha para a Europa. No lugar do avivamento colocou o quê? O materialismo. Então eles, com o tempo, passaram a se ocupar com o quê? Se ocupar com o que eu tenho ou com o que eu possa vir a adquirir. Então eu vou direcionar minha vida nessa linha. E de alguma forma, no final de uma semana, estou cansado, mas a minha consciência enganosamente diz o seguinte: mas eu estou produzindo, eu estou fazendo bem para as pessoas, eu estou dando emprego para as pessoas, ótimo, tudo isso poderia continuar acontecendo, mas é um ornamento que você colocou no lugar de algo mais importante.
Amém, queridos? Eu espero que tudo isso possa ser motivo, possa ser inspiração para a gente perceber que a gente não está vivendo um tempo assim fácil. A gente não está vivendo um tempo fácil. Mas eu não quero ser negativo aqui. Eu quero apenas dizer o seguinte: que diante desse desafio que a gente tem, não abra mão daquilo que você já conquistou em Deus. Não abra mão da sua fé. Não abra mão das suas convicções. E não se esvazie das suas convicções. E seus filhos vão agradecer. Seus netos vão agradecer. Eles vão ter um testemunho na sua pessoa, na sua vida, mais forte do que o testemunho de que eles possam vislumbrar por meio das pessoas que a cercam. Terão um testemunho na sua pessoa, de que você nunca se esvaziou dos valores aos quais você abraçou. Em nome de Jesus. Vamos orar então, queridos? Senhor amado, nós queremos te agradecer por essa manhã, pela oportunidade que tivemos aqui, Senhor, de trazer a tua palavra. Senhor amado, nós queremos realmente experimentar esse nível de libertação que Jesus mencionou aqui, Senhor. Queremos experimentar, queremos desfrutar desta libertação, não apenas como testemunhas de algo que o Senhor tenha feito na nossa rua, nos nossos dias, ou em algum lugar, mas queremos ser estas pessoas que passaram por essa experiência libertadora. Mas não somente isto, Senhor, queremos permanecer firmes nessa libertação. Queremos aprofundar as raízes das nossas convicções, na nossa fé, do que nós cremos. Que em meio a Deus, a todas as influências que procuram enfraquecer as nossas convicções, que possamos ser mais fortes. Que possamos ser mais fortes, ó Deus, em nome de Jesus. E que possamos também discernir todos os movimentos, sejam eles movimentos externos, que procuram banalizar a nossa fé, banalizar as nossas convicções, como também, Senhor, qualquer movimento, por mais sutil que seja, de dentro de nós mesmos, quando nós mesmos já não acreditamos mais em nada, já achamos que aquilo que era tão importante no passado, hoje já não é mais tão importante. Quando começamos a achar que o casamento não é mais importante, quando começamos a achar que a nossa relação contigo não é mais importante, que viver em honestidade já não é mais importante. Ó Deus, ajuda-nos em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos discernimento, ó Pai, dos ornamentos que nós começamos a colocar no lugar daqueles móveis que não podiam ser substituídos. Dá-nos, Senhor, discernimento das coisas que a gente vai colocando no lugar daquilo que não podia ser tirado, porque é fundamento. Ó Deus, ó Deus, em nome de Jesus, dá os devidos discernimentos aqui, Pai. Precisamos muito dessa palavra, precisamos muito dessa revelação, não só por nós mesmos, mas pela consciência de que nós estamos vivendo numa sociedade que está cada vez mais vazia, pela consciência que temos da convivência com pessoas que já perderam todo e qualquer senso de propósito, todo e qualquer senso de significado.
e que talvez estejam procurando alguma árvore frutífera para receber sombra, para receber fruto. Ó Deus, em nome de Jesus, encha-nos com Teu Espírito, encha-nos com a Tua Palavra, Senhor, mas encha-nos também, Senhor, com a prática da Palavra e do Espírito, Senhor, para que nós nos tornemos exercitados na fé, para que através do exercício da fé, esses fundamentos se tornem cada vez mais profundos na nossa vida, não porque fomos apenas mero ouvintes, mas porque fomos genuínos praticantes da palavra no dia a dia, no meio da sociedade em que fomos inseridos, pela prática, pelo exercício, pela disciplina, pelas convicções mais profundas. Senhor, se já começamos a nos desanimar em relação à nossa religiosidade, se já nos desanimamos politicamente falando, se já nos desanimamos com a sociedade em que vivemos e já desistimos de muitas coisas, Senhor, transforma-nos hoje, Senhor, porque eu acredito que se Teu Espírito nos incendiar novamente, nós seremos agentes de transformação, Senhor, por meio do Teu Espírito. Que a nossa influência no lugar onde nós estamos, não por meio da guerra, não por meio do braço, não por meio de discussões, vãs discussões, não, Senhor, mas por meio da nossa presença, por meio da forma como nós vivemos, que possamos salgar, influenciar e fazer diferença onde nós estamos. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Entendi, Pai, que este é o propósito para esta manhã, que este é o propósito para a Tua igreja. Então, que Teu Espírito nos inspire, nos motive e nos dê a devida força para isso. É o que nós pedimos, Senhor. Aleluia. Se nós falamos sobre o perigo do esvaziamento, então vamos fazer o contrário. Vamos nos encher daquilo que é bom, vamos nos encher da palavra, vamos nos encher da pessoa de Cristo, vamos nos encher da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nessa manhã, mais uma vez, mesmo que você tenha feito essa oração já muitas outras vezes, mas hoje faça como se você tivesse feito pela primeira vez, dizendo assim: Senhor Jesus, nesta manhã eu entrego o meu coração para Ti. Reconheço que eu preciso de Ti, que há um vazio na minha vida, e eu quero que este vazio seja preenchido pela Tua pessoa. Perdoa meus pecados, lava-me completamente com Teu sangue precioso, dá-me uma nova vida. Eu quero viver na Tua presença. Que o Teu Espírito me ajude e que eu seja cheio do Teu Espírito por todos os dias da minha vida. Quero Te agradecer pela salvação, no Teu precioso nome. Amém e amém. Aleluia. Aleluia.